Sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e William Travassos. E a gente começa falando que não se fala de outra coisa desde ontem, né? Em uma reviravolta histórica, renúncia de Joe Biden abala a corrida eleitoral americana e abre caminho para vários outros candidatos. O vice-presidente dos Estados Unidos, ou a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, é a favorita para assumir a disputa contra Donald Trump. O Eduardo Costa, eu não sei se eu não fiquei tão surpreso assim, porque a gente olhava para a fragilidade do Biden e aquele debate foi realmente muito complicado, meio ridículo, para falar a verdade. E agora, depois de muita pressão, inclusive de quem tinha o dinheiro e bancava, ele resolveu deixar o caminho aberto para outro candidato democrata. Como é que você vê isso tudo, Eduardo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Primeiro sobre o Biden. No sábado à noite eu estava assistindo televisão com minha filha e vi a notícia de que os grandes doadores das campanhas americanas estavam pedindo a cabeça dele. Ô Júnior, é importante que o ouvinte da Itatiaia saiba que a eleição nos Estados Unidos, mesmo sendo federal, ela tem um peso muito maior no estado. Os 50 estados têm muita participação na definição de delegados e no financiamento, porque os grandes, os poderosos do dinheiro financiam os candidatos ao Congresso, principalmente ao Senado, nos estados. E, por consequência, a presidência. Quando eu vi que boa parte deles estavam saindo, falei com Fernanda, minha filha, Fernanda, esse homem sai, esse homem já era. O que manda no barco da eleição, Júlio, especialmente no país que é símbolo do capitalismo, o barco não é movido nem a vela, nem a vapor, nem a diesel ou elétrica. Ele é movido a dólar. Se você tira o dólar, acabou. Então, ele saiu porque os caras do dinheiro saíram. E essa história de que ele é um grande democrata, que abriu mão em nome da América, coisa nenhuma. Ele era cabeçudo demais e demorou demais para entender que nós temos tempo de validade. Quem está falando isso é o único cara aqui da mesa que tem mais de 60, então não vai ser acusado de etarismo. Eu sei que a minha netinha quer brincar comigo. Senta, vovô, senta, eu não posso sentar, filho, depois eu não levanto, não, ué. Tudo é uma questão de... Eu hoje, Júnior, me sentiria à vontade para um cargo no legislativo. No executivo, não mais. Não mais. Porque é pesado, filho. É pesado você encarar a maior nação do mundo tropeçando do jeito que ele estava nas palavras. Ele não consegue fechar uma frase, pô. Então, ele tinha que ter desconfiômetro. Ele foi egoísta até o momento final e ele não saiu, ele foi abatido. Agora vamos para quem vai. Mas essa Câmara, ela é tão sem sal, ela é tão apagada depois que foi para a Casa Branca. Claro, gente, porque ela é vice. E vice que se comporta tem que ser assim. Agora, olha a história dessa mulher, filha. Filha de uma asiática com um jamaicano, negra, saiu do zero, virou procuradora-geral do Califórnia, virou senadora, virou vice-presidente. É simpática. Júnior, vai disparar e agora, na hora que chegar o debate, o Trump, que pegou um cidadão senil, vai enfrentar uma jovem, animada, qualificada, que tem experiência de operadora do direito. Ela vai emparedar nos debates. Eu acho que, depois de o primeiro presidente negro, do qual sou fã, teremos nos Estados Unidos a primeira presidente negra. Ô William Travassos, o Eduardo está colocando a Kamala como uma forte candidata. É para estudo? O Trump tem força, muita força ainda? Qual que é a leitura que você faz nesse momento? Que é muito cedo, né? A gente precisa esperar as coisas acontecerem. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ministros da Itatiaia. Ninguém cai de paraquedas como candidato à presidência da República, né? É claro que você tem pesquisa apontando a capacidade dela de enfrentar o Trump. Ponto. Eu ainda estou no início da fala do Edu. Quando você fala, depois de 60, o cara já não tem mais a mesma vitalidade? Não tem. Isso? Então você está me dizendo, por exemplo, que o Lula está com 78, o Fuad está com 78, 77, Biden 81. Então, a partir dos 60 anos, político nenhum pode assumir ou um cargo como um prefeito, como um governador? Eu não entendi. O doutor Roberto Marinho fundou a Rede Globo aos 60 anos de idade. Então? Não, longe de mim.
você tem que ver as suas limitações. Eu tenho limitações das articulações, eu não abaixo para brincar com a minha filha. O Biden chegou no momento em que tem limitação cognitiva. Eu não estou dizendo que todo cara com mais de 60 está acabado, mas ele tem que descobrir as possibilidades e as limitações. O Biden está impedido de ser presidente dos Estados Unidos. As pessoas estão colocando a bandeira nele, dizendo o seguinte: não, ele era turrão, não queria abrir mão. Gente, o processo eleitoral, né, para a presidência nos Estados Unidos é de uma complexidade absurda. Ele simplesmente não pode desistir sem ter alguém para assumir. Isso é uma estratégia para poder enfrentar o Trump, que é uma máquina, né? E nós sabemos disso. O idoso que tá bom pro trem. Mas esse defina o bom pro trem, porque às vezes você pega um cara novinho que tem um infarto e morre aos 40 anos de idade e o vice assume. A gente tem o exemplo da prefeitura de São Paulo lá, lembra do prefeito de São Paulo que faleceu? Novo, que acabou o Ricardo Nunes assumindo. Então assim, eu não gosto muito desse rótulo, né? Que colocaram no Biden. Sim, ele apresentou problemas durante o debate. A desculpa dele que ele estava resfriado, ele cometeu algumas gafes, mas a mudança, né, numa campanha eleitoral, ela precisa ser baseada em pesquisa. Então, assim, esse tempo que a gente cobra muito de resposta para ele sair do cenário, a gente precisava ter a certeza que teria alguém com capacidade para enfrentar Donald Trump. E ela tem um nome forte. É uma oposição muito em função da origem dela. Ela vai ser um choque. Eu acho que essa campanha presidencial para os Estados Unidos vai pegar fogo. Oi, Edilene Lopes, e você que está em Brasília, a turma aí em Brasília olha para isso ou só está olhando para a eleição municipal? Bom dia para você. Não, olha o tempo todo, Júnior, inclusive porque esse clima nos Estados Unidos, ele contamina muito o clima aqui no Brasil. A eleição nos Estados Unidos agora, com a saída de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris, e é cogitada inclusive a possibilidade de Michelle Obama, polariza ainda mais a eleição americana. Por quê? Kamala Harris é descendente de imigrantes e isso deixa o país mais dividido. Joe Biden poderia representar um pouco essa política mais do que Trump, mas não é Kamala Harris, não era um descendente de imigrantes. E Michelle Obama, porque a história que ela tem, a história de políticas sociais de seu marido Barack Obama. Então isso tudo torna a eleição nos Estados Unidos ainda mais polarizada e mais competitiva para os democratas, dando inclusive, concordo com o Eduardo Costa, a possibilidade de uma virada. Hoje Donald Trump é o favorito, mas há pesquisas que apontam que se Michelle Obama for a candidata, pode ser que ela vença as eleições, e eu acho que Kamala Harris pode ter a mesma possibilidade. Então isso sacudiu as eleições nos Estados Unidos e sacudiu aqui no Brasil também, entre políticos, principalmente da esquerda. Eu conversei com vários desde o anúncio da desistência de Joe Biden. Eles acreditam que Michelle Obama seja uma candidata melhor que Kamala Harris, porque segundo eles é mais progressista, e isso com certeza está alinhado às pesquisas que têm sido feitas nos Estados Unidos, apontando ela como mais competitiva. Quanto mais distante estiver um polo do outro, mais polarizada fica a eleição, e a gente sabe que polarização tem comandado eleições em todo o mundo. Então, neste momento, Donald Trump com certeza está tremendo nas bases, pensando que agora ele tem um adversário forte, o que ele não tinha, porque Joe Biden vinha apresentando estar senil, trocando as palavras, de fato com a saúde debilitada, e agora, concordo com o Eduardo Costa mais uma vez, vai pegar uma candidata, se confirmar o nome de Kamala Harris, porque os delegados precisam votar ainda, podem escolher inclusive algum outro nome. É claro que ela é a favorita, porque foi indicada por Biden, porque é a vice, é uma sucessora natural, e porque ela herda a arrecadação de campanha de Joe Biden, não começa do zero. Então isso deixa ela como sendo a favorita nesse momento, mas isso pode mudar, pode ser um outro nome, mas sendo ela também é uma candidata muito competitiva e agita as eleições nos Estados Unidos e, claro, a torcida e a polarização aqui no Brasil. Lembrando que o governo brasileiro até o momento não quis se posicionar oficialmente sobre a mudança que aconteceu nos Estados Unidos, e o próprio presidente Lula tentou evitar comentar esse tema, mas é impossível. Assim que ele for primeira entrevista, ele foi perguntado e vai ser perguntado de novo e vai ter que falar. Então, a situação nos Estados Unidos agora, com certeza, fica mais quente, Júnior Moreira, e agita os bastidores no Brasil. Marcelo da Fonseca, pra gente arrematar essa história toda, se surpreendeu com a saída de Biden? Não, a gente estava esperando, né? Bom dia Júnior, bom dia amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu vou abrir uma divergência, né, do Eduardo e da Edilene, porque eu acho que a entrada da Kamala no jogo, na verdade, fortalece muito o Trump.
né? Na verdade, o Trump já estava numa situação muito favorável, né? Com o Biden indo mal nas pesquisas, indo mal principalmente no debate, mas a mudança para Kamala talvez não vai mudar tanto o jogo, porque entrega para o Trump o discurso. Olha, o Partido Democratas está colocando o plano B deles para o jogo. O plano A deles, que não deu certo, que é o Biden, e agora eles estão vindo com o plano B. Se nem no partido a Kamala era o plano A, por que o eleitor americano vai escolher o plano B para assumir o governo? Então, isso fortalece muito o Trump, que já era o plano A do Republicanos desde o início, né? Já vem se lançando candidato desde 2016, desde 2020, quando ele perdeu a eleição, e ele já vem com um discurso muito pronto. E aí eu acho que a maioria dos democratas gostaria de ter a Michelle Obama. Eu acho que eles consideram ela um nome muito mais forte do que a Kamala, né? Que realmente passou 3 anos e meio apagada no governo. Só que o problema é que para indicar a Michelle Obama, eles teriam que zerar a conta da arrecadação partidária. E aí eu concordo muito com o Eduardo quando ele fala que na eleição americana o dinheiro fala mais alto. A própria desistência do Biden não é porque o Biden percebeu que ele não dava conta. Ele até o último momento acreditava que ele poderia ser. Só que os doadores de campanha começaram a pressionar. Olha, se você não sair, a gente vai parar de pôr dinheiro. E a situação é a mesma agora para Kamala. Só ela pode receber esse dinheiro que já foi doado para a chapa do Joe Biden. Então, se você tira a Kamala e coloca a Michelle, esse dinheiro todo tem que ir pro esgoto. Ele vai pelo ralo. E aí você tem que começar uma doação nova. Será que esses doadores têm interesse em começar a doar do zero? Então, eu acho que a Kamala é o que restou. E eu acho que o Trump está com a faca e o queijo na mão. Ô, Júlio, nesse mundo de politicamente correto, que tudo que você fala é um perigo, então a gente às vezes paga um preço alto por falar as coisas que são óbvias. O Travassos citou o Lula. Ô, Júlio, você imaginou que um dia na vida, um sujeito com a história do Lula, como o maior orador dos tempos modernos da política brasileira, encantador de multidões, ia receber ordem da Janja, porque vem dar o corvo, não. A Janja outro dia falou que você vai encontrar com o público LGBT, QI+. Toma um papel aqui, lê. Tá escrito, você lê. Mas sabe por quê? Porque um dia antes ele falou que se for torcedor do Corinthians, pode bater na mulher. O Lula já dá sinais claros, de que não é aquele Lula dos anos 80. Ele já deu um sinal claro que não pensa bem quando ele tomou aquela cadeia, né? Silêncio, gente. Ué, não, achei que você ia terminar a frase. Não, nem cadeia. É só até a cadeia. Muito em função de tudo que a gente já ouviu e por que ele foi parar lá. Então vamos lá. Pessoal, policiais que